Boa noite, amada igreja. Boa noite. Muito bom nós estarmos aqui na casa do nosso Deus, para assim nós prestarmos o culto a Ele, culto esse de louvor, culto esse de adoração, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então é importantíssimo nós estarmos aqui, né? Para louvar ao nosso Deus. Assim como eu falei no domingo passado, temos apenas 2 cultos na semana, e os 2 cultos aos domingos, né? Então que nós possamos aproveitar esse dia em que nós separamos para estar junto com os irmãos e amigos e principalmente junto com o nosso Deus, amém? Então vamos nos colocar em pé. Não importa as circunstâncias da vida, se nós estamos num bom momento, se nós estamos num mau momento em nossas vidas, mas que nós possamos sempre marchar, sempre em direção ao nosso Deus, amém? Então vamos louvar o nosso Deus através desse primeiro cântico que tem como título Marcharemos. Marchando na esperança desse Deus maravilhoso. Nesse momento
continuamos, ó Pai, na Tua presença. A Sua igreja, ó Pai, está em oração a Ti, Senhor. Aceite, ó Pai, as nossas orações, os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai. De ter saído de nossos lares e estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, que nós chamamos e a Tua palavra diz que é a casa de oração. Para juntos, ó Pai, estarmos aqui louvando ao Senhor, ó Pai, engrandecendo o Teu santo nome. Que esse, ó Pai, seja o objetivo de cada coração nesta noite aqui, ó Pai. O objetivo, ó Pai, de juntos, ó Pai, agradecer, exaltar, louvar ao Senhor, ó Pai. Que esse culto, ó Pai, seja o Senhor no centro, ó Pai. No centro dos nossos louvores, no centro dos nossos agradecimentos, no centro, ó Pai, da nossa exaltação ao Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Continue, ó Pai, em nossos corações, em nossas vidas e principalmente faça-se presente nesse culto, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos iluminar, que o Seu Espírito Santo, ó Pai, venha nos ajudar a cada vez mais engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, o santo nome de Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, ao qual nós oramos neste momento. Amém, Senhor. Como o pastor está falando durante a semana, também no Ministério Kadosh, não é? Nós estamos incentivando a igreja a decorar os versículos, não é? Colocar os versículos em nosso coração com o objetivo de nós não pecarmos contra o nosso Deus. E o versículo que nós estamos decorando durante essa semana é esse versículo aí que está pela metade, né? Que aposto que todo mundo já decorou, certo? Todo mundo já decorou? Sim ou não? Sim. Então eu vou pedir primeiro que as mulheres falem esse versículo. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Sim, hein? Ficou bonito, hein? Só faltou algumas boquinhas aí, ó, falar. Que eu vi algumas boquinhas aí meio que não abriu a boca. Vamos falar de novo? Agora bem forte, todo mundo. Só as mulheres, vai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Muito bom, né? Graças a Deus. Agora os homens. Será que os homens decoraram? Só os homens agora, vai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Ó, você vê que as crianças ali é mais firme, né? Mais firme. Então vamos de novo, os homens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Exatamente, né? Então que nós possamos decorar sempre, né, os versículos, a palavra do nosso Deus, colocar em nosso coração com o objetivo de não pecar contra Deus. Nós só vamos deixar de pecar contra Deus se nós conhecermos, né, a esse Deus maravilhoso. E nós só vamos conhecer a Deus se nós lermos a sua palavra. Amém? Então o próximo versículo vai ser João 1:12. Tá? Eu não coloquei aqui, mas a gente vai disponibilizar aí no grupo, né, do WhatsApp aí com o nosso amigo Bruno. Então vamos decorar o próximo versículo, João 1:12. Qual que é, pastor? Alguém sabe de cor? Será que alguém sabe? Pode falar? Quem? Pode falar, Dona João 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mais alguém sabe de cor? Hã? Mas a todos quantos receberam. Cristina? Pode falar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mais alguém? O senhor Geraldo sabe de cor?
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1:2. Sabe, irmão? Pode, não. Pode falar. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muito bem. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 2. A família Pupim já sabe. Quero ver os demais, né? Então esse é o versículo. A Nath, ela entrou recente na família Pupim, tem que dar um tempo para ela. Tem que dar um tempo para a família Pupim, ainda até recente no negócio, né? Então, mas esse versículo fala sobre o fato de que só nos tornamos filhos de Deus após crer no nome do Senhor Jesus. Existe uma grande inverdade de que todos são filhos de Deus. Na verdade, todos são criados por Deus. Só se torna filho de Deus aquele que um dia recebe Jesus como Senhor e Salvador. E é isso que diz João 12. Que só se torna filho de Deus, Deus dá esse poder àqueles que creem em Jesus. A partir daquele momento, se torna filho de Deus. Portanto, um dos versículos mais importantes quanto à questão da salvação em Cristo. João 1:12. Esse é o próximo. João 1:12. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Então, que nós possamos decorar, né, mais um versículo para ficar gravado no nosso coração. Amém? E olha que maravilha, né? Aqueles que receberam Jesus, né, é filho do rei. Imagina que maravilha isso? Filho do rei, filho do Criador de todas as coisas, né? Assim como nós aprendemos no versículo anterior. Ele estava no princípio e todas as coisas foram feitas por ele. Imagine você, filho do rei, né? Aquele que ainda não recebeu é só uma criatura, foi criado por Deus. Mas aquele que recebe realmente Jesus, ele tem esse valor, é filho do rei. Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus através desse próximo cântico que diz uma grande verdade, que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Rei dos Reis.
faz e ainda fará em nossas vidas. Que nós possamos sempre render graças a esse Deus. Louvemos a Ele. Esse próximo cântico diz sobre comunhão e adoração ao nosso Deus. Então, quando nós estivermos louvando a Ele, vamos aproveitar que não tem muitas pessoas aqui hoje, vamos sair dos nossos lugares, vamos cumprimentar aquele que está do nosso lado, aquele que está aqui hoje, e vamos, em comunhão ao nosso Deus, adorar a Ele. Agora
acrescentar. Nesse momento vamos passar para o momento missionário, e nessa noite quem vai nos trazer alguma notícia do missionário vai ser o nosso irmão Bruno. Boa noite a todos. Essa semana, na verdade por 2 semanas, foi encarregado pelo pastor Josué Amaral, momento missionário. Falei 2 semanas porque semana passada pularam. Falou, pode ser o próximo domingo? Falei, pode. Já está preparado, vai ficar a próxima semana. Mas ele passou algumas informações que eu queria trazer aqui para a igreja, como atualizações do projeto dele, como tem sido. Essa é a foto mais atual que ele tinha, de uns 5 meses para cá. Acho que não muda muita coisa, mas aí é a formatura do filho dele, o Josué. Tem a filha dele, Beatriz, está do lado, a esposa Eunice e o pastor Josué Amaral. Ele tem mais uma filha, só que ela já está casada, colaborando no projeto Asa do Socorro com o marido, então por isso que ela já não está mais na foto aqui. Mas só para ter uma ideia, ele está lá em Manaus, lá na capital da Amazônia. É um pouquinho longe, dá uns 4.000 quilômetros, 3.900, dependendo por onde você vai, por outro uns 4.000 quilômetros. Quem quiser se aventurar, dá mais de 50 horas de carro aí, 3 dias viajando. Não gosto muito não. Ou se pegar uma viagem de avião aí umas 3-4 horas, chega lá. Só para saber a distância que ele está com esse projeto lá. Manaus, na verdade, é a capital do Amazonas lá. Para ter uma noção do tamanho da cidade, eu peguei aqui algumas informações. Ela tem 28 vezes o tamanho de São Bernardo do Campo, só que ela tem 2 vezes a população de São Bernardo. Então, é um trabalho bem grande em conseguir conquistar ou evangelizar tantas pessoas numa área tão grande, espalhar tantas pessoas, mesmo assim, cerca de 12 milhões de pessoas para poder espalhar o Evangelho. Tá? Essa é a fachada da igreja dele, lá é Bom Pastor, Igreja Batista. Eles começaram a igreja num bairro bem pobre lá no Amazonas, justamente para tentar atrair mais pessoas, a comunidade ali. E por isso que ele sempre está pedindo oração por auxílio, mais obreiros para conseguir levar o Evangelho. E também por segurança, porque não parece ser um bairro tão vamos dizer, seguro ali. Aí ele passou algumas fotos de alguns momentos e atividades que ele pratica lá na região. Uma dessas é o evangelismo, que ele está sempre nas ruas, nos bairros, com algumas pessoas da igreja, sempre incentivando eles a levar o evangelho, o amor de Cristo para o bairro, para a região que eles estão ali. Então tem algumas fotos deles passando nesses bairros e evangelizando as pessoas moradores da região. Além disso, uma coisa que ele faz bastante, que ele mencionou, ele tem evangelismo de crianças, alguns encontros aos sábados também, como forma de trazer a mensagem para aquelas crianças da região. E para quem não sabe, mas ele também tem bastante interação com as crianças, tanto que ele é ventríloco também. Não sei se alguns já conhecem, mas ele já fez algumas apresentações, já tive a oportunidade de ver. E é bem interessante como ele tem uma habilidade realmente para controlar aquele bonequinho, sair a voz por um lugar que você não imagina, assim, e se parece que é o bonequinho mesmo falando. E ele usa isso também com as crianças para trazer o evangelho para elas. Aqui é uma atividade que ele fez com o pessoal da igreja dele, que é ajudar o pessoal lá da Asas do Socorro, que é perto da região dele, onde a filha dele hoje colabora também. Então ele estava aí fazendo um day camp com a igreja dele no projeto. E os motivos de oração que ele pede, ficou meio pequeno, vou ter que ler ali. Tá? Daqui eu não estou enxergando não. Mas essa letrinha ficou melhor. Mas os motivos que ele pede é sabedoria para conseguir apresentar o Evangelho, mais obreiros para poder colaborar com ele, porque é uma região grande, então para ajudar eles no projeto, saúde dele e da esposa Eunice, diante das atividades que eles têm praticado, a segurança, porque tem tido vários assaltos no bairro, na região da igreja dele, e também ele fala que essa escola, além do evangelismo no sábado, ele também tem uma escola de música para as crianças ali na região, que eles estão ensinando flauta e música, então ele pede oração por isso também. E também recursos e obreiros, porque ele tem um plano de poder vir para São Paulo, passar férias e também divulgar o projeto dele para as regiões aqui. Então ele pede oração para recursos e também pessoas poderem continuar colaborando com o projeto enquanto ele está fora. Tá? São as atualizações dele. Vamos fechar os olhos e orar. Pai, te agradecemos por mais esse dia.
Te agradecemos pela vida do pastor José Amaral, que tem dedicado a sua vida, saindo daqui do conforto do seu lar, da sua casa também, para poder ir pregar o Evangelho num lugar tão distante, lá em Manaus. Que o Senhor possa dar a ele, a esposa Eunice, os filhos, segurança, saúde, dedicação para esse projeto, dar sabedoria para eles. Seja abençoando eles nos projetos que eles têm com as crianças, de evangelismo no bairro, e que o Senhor possa dar a eles os recursos necessários para continuar essa obra, e que mais igrejas possam se interessar por esse projeto e ele ter o sustento necessário, Pai. Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só uma observação, duas coisas. O pastor Josué, ele é daqui de São Paulo. Ele é da igreja de Horto do Ipê, da zona sul de São Paulo. Portanto, ele não é de Manaus, foi para lá por causa do projeto missionário. Então, ele é de uma igreja batista aqui na zona sul e está lá em Manaus. A segunda coisa, ele vem para cá, na região, setembro, outubro, outubro, novembro, enfim, nos meses aí, talvez ele não tenha tempo para vir no domingo, mas ele está pedindo uma oportunidade de passar um dia da semana aqui. O pastor também estava conversando, ele pode, de repente, uma noite, um dia que ele estiver por aqui, mas marcar um lanche, um café, alguém que quiser participar, mas aí a gente avisa melhor quando ele estiver por aqui. E o boneco dele, acho que chama Horácio. Horácio. Já estiveram na nossa casa. Horácio já andou muito esse Brasil. Ótimo. Muito bom. Graças a Deus, né, por esses homens, né, por esses grandes servos de Deus. Não é fácil, né? Fazer essa obra. Sair daqui de São Paulo para ir para uma cidadezinha lá em Manaus, né? Como o Bruno falou, uma cidade que não é segura, mas ele está ali, né? Firme e fiel em torno do nosso Deus, pregando o Evangelho para tantas pessoas que ali carecem, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos não somente orar aqui no culto, mas que nós possamos, onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, quando for deitar, quando for levantar, assim como diz a palavra do nosso Deus, nós possamos lembrar, né, desses homens que estão na frente, né, da batalha, para pregando o Evangelho para essas pessoas, né? Nós possamos lembrar essa semana em especial desses pedidos de orações do pastor Josué Amaral. Bruno, você tem razão, tá? Eu entendo, tá? O violeta 54. E é uma oportunidade, né, que esse pastor vai passar aqui por São Paulo, né? Então vamos ter uma oportunidade de ter um momento, assim como nós cantamos, né, no último cântico, de ter comunhão, né, com esses servos, de termos comunhão com eles, né? Então é uma oportunidade também que nós vamos ter aí de conversar mais com o pastor Josué Amaral. Vamos continuar com o nosso culto ao nosso Deus, agora prestar culto com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então vamos nos colocar em pé mais uma vez, em reverência e louvor ao nosso Deus. E enquanto nós estivermos louvando através desse cântico que tem como título Entrega, que nós possamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não somente isso, mas nós sabemos que esse cântico diz uma entrega de nossas vidas, dos nossos corações, realmente no altar de Deus. Entrego meu viver.
pelas crianças, pela mensagem, pelos dízimos e ofertas recolhidos. Bem, então vamos orar pelas crianças, pelo culto infantil. Senhor, obrigado pelas crianças aqui presentes. Fale aos corações dessas crianças, use as professoras. E esse ministério tão importante em nossa igreja, as crianças possam se desenvolver a cada dia. E dessas crianças possa brotar a semente da Tua palavra, vidas serem transformadas desde cedo e não serem corrompidas com esse mundo, ó Deus, mas formarem amanhã famílias abençoadas pelo Senhor, que sejam influência onde estiverem. Abençoe essas crianças, abençoe esse ministério na igreja. Obrigado, Deus, pelos dízimos e ofertas recolhidos, usa para a Tua obra e também fala conosco aos nossos corações nesse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, as crianças podem sair. Ok. No ano passado a gente teve um bom grupo aqui, né? Tínhamos cerca de 80 pessoas aqui na igreja do ano passado, né? Tudo muito bom, né? Hoje parece que todo mundo, não sei se foi viajar, viu, né? Abandonou nós, né? Não sei o que aconteceu. Esse domingo passado foi já tão bom que já estava bom por 15 dias, né? Eu espero que não, mas enfim, lamentamos a ausência de alguns irmãos, não sabemos o motivo de todos. Alguns a gente sabe, né? O caso da família Davi e Cristiane, né? Que estão acompanhando a mãe dela, né? Enferma. Pastor Tomé e Lúcia, que estão viajando. Pastor Tomé, convidado para pregar em igrejas do interior de São Paulo, região de Barretos, e lá está. Então ele vai passar essa semana, deve voltar na outra segunda-feira. Orem por ele. Os demais, nós sabemos, mas que Deus esteja em cada um e abençoando cada um nesta noite e nessa semana também. Muito bem, há 15 dias atrás, eu preguei uma mensagem e eu comecei a pregar uma mensagem sobre o trecho de Colossenses. E essa semana, na verdade, eu não terminei aquele dia e hoje a nossa proposta é encerrar essa mensagem falando sobre esse assunto. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, e os versos que nós vamos ler, os versos de 1 a 8. Colossenses capítulo 1, versos 1 a 8. Recentemente a gente, na nossa igreja, no período do dia da família, no período do mês da família, na verdade, foi no mês de maio, a gente trouxe várias abordagens dos irmãos do ministério, e uma delas foi que naquele mês o livro de Colossenses seria o alvo de decorar versículos, né? E ali muitos versículos foram decorados justamente nessa carta aos Colossenses, e aí Deus tem colocado no meu coração para pregar uma série de mensagens sobre Colossenses. E essa ainda é o primeiro sermão de 2 partes de Colossenses, prova que vai ser longo o negócio, né? Mas antes que Cristo voltar, se Deus quiser, né? Bom, se Cristo voltar antes melhor, mas se não, a gente vai terminar mais esse ponto acertado. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versos 1 a 8. Eu vou também fazer o mesmo, vou ler da Bíblia, né? Porque a letra, mesmo que lá a fonte é maior, né? Dá até para enxergar, né? Mas vou forçar muito, né? E aí, eu vou ler aqui mesmo, né? Colossenses 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E aí, mudando versículos de 5 a 8 na tela, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez a Tua presença, nós te clamamos para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Saímos aqui, ó Deus, desafiados pelo Senhor, abençoados por Ti. Pedimos também por aqueles que aqui não estão, que o Senhor possa alcançá-los onde estiverem, na Tua mão, e falar aos corações. Também por aqueles que porventura estarão assistindo a esse vídeo, que onde estiverem, ó Deus, que as Tuas mãos estejam sobre essas pessoas, e o Senhor vá à frente e faça dessas palavras as Tuas palavras aos nossos corações. Pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bem, o nosso propósito é falar sobre isso, os frutos da graça de Deus, né? Essa fruta é uma fruta que vocês conseguem ver bem aí, é morango, né? Bonito morango, né? A plantação de morango é uma coisa fantástica. É tão bonito ver as frutas, né? Estava olhando na internet, vendo alguma imagem de frutas, e a gente começa a olhar as frutas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fruto, né? De frutas. Gosto muito de comer frutas e fruta para mim é uma coisa que eu aprecio muito. Quando você vê aquelas frutas bonitas, às vezes alguns balcões, é algo que chama a atenção. E o fruto, na verdade, ele é um resultado de uma árvore, né? Ou seja, de uma planta. Uma planta, a partir dela, vem os frutos. E essa mensagem dessa noite, vamos falar sobre os frutos, não o morango em si, né? Mas os frutos que vêm de uma frondosa árvore chamada graça de Deus. E é dessa graça que se espera que haja frutos. Vamos entender um pouquinho a mensagem, só para a gente pensar o que nós já falamos até então. Essa carta de Colossenses foi escrita por Paulo. Paulo escreveu aos irmãos daquela igreja que estava na cidade de Colossos, né? Ele era por volta do ano 60, 61. Paulo estava preso em Roma. Lá na sua prisão, ele escreveu algumas das cartas, né? Nas cadeias da prisão de Roma. Alguns entendem que ele ficou preso por 2 vezes em Roma, e as suas prisões sempre foram em virtude do seu ministério, da sua obra. Ou seja, por servir a Cristo, ele foi preso algumas vezes, açoitado, injuriado, assim por diante. E de lá, ele escreveu essa carta. E essa carta que ele escreveu aos Colossenses, vocês se lembram, que eu falei algumas semanas atrás, foi escrita com um propósito, ou seja, era para reforçar o ensino sobre a graça de Deus. Afinal de contas, naquela região da igreja de Colossos, havia um grupo de religiosos, de falsos religiosos, que queriam dizer que não bastava ser salvo pela graça, que a graça não era o suficiente, ou seja, era preciso a graça e mais as obras, celebrações, cerimônias, a circuncisão e assim por diante. Um monte de cerimoniais eram necessários como um complemento para que alguém fosse salvo. E aí Paulo, de nada disso, claro, combatendo isso, ele dizia, não, a salvação é pela graça, e a graça tem seus grandes resultados. E aí, esses primeiros versículos que nós lemos, os de 1 a 8, são os versículos de saudação dele àqueles irmãos que ele não conhecia. Ele não tinha passado em Colossos, ele não tinha fundado aquela igreja. A igreja tinha sido fundada por um homem chamado Epáfras. Ele havia se convertido na cidade vizinha, Éfeso, onde Paulo sim havia passado, estava em uma igreja. Lá Epáfras se converteu, lá preparado para um tipo de CFT que havia em Éfeso, no Centro de Formação Teológica. Lá Epáfras havia estudado junto com outros, e de lá Epáfras saiu junto com outros e fundaram 3 igrejas na região. Ou seja, Epáfras estava ali, a cidade de Colossos era basicamente neta de Paulo, ou seja, Epáfras, filho na fé, e assim, a igreja de Colossos quase um derivado, um resultado do ministério de Paulo. Muito bem, além disso, aquele povo, né, ele havia sido alcançado pela graça. Ou seja, estava ali, aquele povo na cidade de Colossos e naquela igreja, por causa da graça. A gente sabe quando fala de graça, a gente sabe o que é. A graça é aquele presente que Deus nos dá sem merecermos. É algo que nós recebemos do Senhor sem que nós tenhamos qualquer mérito por isso. E o que ele é? O que é a graça? A graça é a decisão de Deus de nos trazer uma mudança de vida através do Senhor Jesus. A graça é a nossa salvação em Cristo. Pela graça, ou seja, sem merecermos, Deus mandou Jesus, morreu por nós, somos salvos, e assim somos salvos pela graça. Então essa é a graça, algo que nós não merecemos, mas um presente de Deus que nós não merecemos. E aquele povo, assim como todos nós salvos, somos salvos pela mesma graça. E essa graça, ela produz, a graça de Deus, ela produz frutos. Ela não está ali só para mim, na minha vida, na sua, para ficar ali fechada como uma gaveta, né? A vida que está na gaveta e pronto. Não, nós fomos salvos, alcançados pela graça, para que nós possamos gerar frutos. E alguns frutos são naturais da nossa vida, deveriam ser naturais. E aí, 2 semanas atrás, eu falei sobre o primeiro fruto. O fruto promovido pela graça do Senhor é que nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo. O que a gente parece normal, o que parece secundário, né? Achar que nada disso tem valor, mas fazer parte da igreja do Senhor Jesus é um privilégio. Fomos parte dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus, é um privilégio, é parte dos resultados do fruto da graça. E aí veja que no contexto, em em Colossenses, cadê o? Parou aí, Bruno? Agora foi. Em versículo 2 de Colossenses, diz assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós,
e paz da parte de nosso Senhor, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observe bem que Paulo então estava falando àqueles irmãos, eles eram irmãos santos fiéis que estavam em Colossos, naquela igreja. Ali eles faziam parte daquele projeto do Senhor. Antes não eram nada, não eram ninguém, eram estranhos, né? E de repente daqueles estranhos, antes estranhos, tinham se transformado em irmãos e agora faziam parte da mesma igreja. Ou seja, assim é quando nós somos alcançados pela graça. Nós passamos a fazer parte desse projeto que é do Senhor Jesus, chamado igreja, e aí formamos uma família, uma comunidade, composta de gente bem diferente. A gente olha para a nossa igreja, a gente vê que a gente é diferente, não é verdade? Nós não somos tão parecidos assim. Com exceção dos pupim que estão aqui, né, que tem uma certa semelhança, no entanto, assim, né? E outros dos seus parentescos relativos aí, seus parentes em geral, os seus próximos, a gente tem uma semelhança com o outro, mas nós somos diferentes um do outro. E essas diferenças, né, apesar de tudo, nós podemos se formar uma comunidade, uma família. Essa é uma foto da nossa igreja um tempo atrás. A gente olha aí quando a gente estranha, né? Antes estranhos, e depois a gente se transforma tudo em irmão. Não é um projeto curioso, ou seja, o que é a sacola? O que faz com que gente tão estranha, tão diferente, se transforme em irmãos em Cristo? É certamente a graça do Senhor Jesus que nos faz sermos assim, né? E aí nós vamos passando por um processo que nós éramos estranhos, somos colocados na igreja, salvos pela graça, cheios de pecados, cheios de defeitos, cheios de problemas, e aí nós vamos sendo transformados dia após dia. Amém por isso. E é engraçado, como muitas vezes a gente não compreende isso, quando chega uma pessoa estranha na igreja, né? Tem igreja que depois de muitos anos, o povão já está tudo transformado, tudo parecido com Cristo e tal. Aí vem uma pessoa estranha lá do mundo, chega e diz, nossa, que estranho aquele, né? E se esquece que um dia a gente também foi um estranho, né? E muitas igrejas não aprenderam a receber um estranho do mundo, né? E abrir os braços, bem-vindo estranho, aqui você vai encontrar uma família. Isso, quem faz isso é a graça do Senhor, e nós somos parte desse projeto do Senhor, e somos transformados em dia. Bom, e aí nós fazemos parte desse projeto do Senhor de transformação, colocados na igreja, e nós vamos formando igrejas locais, como essa aqui, e outras, que vão se espalhando pelo mundo, e mais, um dia todos esses salvos, de todas as épocas, vão se reunir num grande encontro com o Senhor. Mas que bom que igrejas como a nossa, né, vão se formando, como essa, uma foto que parece uma igreja nossa, mas não é não. Eu achei tão curiosa, tem igrejas com os nomes tão esquisitos, né? Essa aí, eu acho, ela não é lá no sul, até porque eu acho que pelo nome não combina lá no Rio Grande do Sul, Paraná, coisa assim. Ou, né, ela eu acho que é de outra região do país, né? Porque está escrito igreja sertaneja, coice no capeta, galopando com você para o céu, né? Onde será que tem uma igrejinha dessa, né? É um nome que puseram uma igreja. Eu fico pensando, será que o pessoal lá tudo anda de cavalo nessa cidade, nessa igreja, né? Agora eu fico pensando, não sei, não pode julgar o que tem lá dentro, mas o nome é bem estranho, né? Eu não sei se eu queria fazer parte de uma igreja dessa. Que igreja é essa? Eu sou da igreja do coice do capeta, né? Eu não sei se eu queria fazer parte de uma igreja dessa. É coice do capeta. Eu não queria ser parte dessa igreja desse nome. Tem uns nomes aí tão esquisitos, né? Mas o povo lá dentro, tomara que seja um povo, né? Apesar da sua ingenuidade, que seja um povo que realmente represente o corpo do Senhor Jesus. Melhor é a nossa foto, né? Claro que não é tão bonita a nossa apresentação ainda, né? De igreja, mas aí está à frente da nossa igreja. Formamos uma igreja como essa. Hoje um prédio, uma casa como essa, um dia, quem sabe, um prédio melhor, mas o prédio não é a igreja. A igreja é a formação das pessoas. O prédio é um acessório, mas nós formamos essa igreja a partir de gente estranha, que nós somos trazidos para dentro por causa da graça do Senhor. Isso é um dos frutos. Agora, Paulo elogia aquela igreja por causa de algumas qualidades que eles desenvolveram e que nós temos que desenvolver também. A primeira delas, ele chama eles de santos. Santos por quê? Porque um dia, quando aceitamos Jesus, nós somos purificados por Cristo e todos os nossos pecados foram perdoados. E uma vez que fomos salvos e transformados e purificados, a proposta do Senhor é que a gente passe a andar de uma maneira pura nesse mundo. Chega de gente tranqueira, não é verdade? Afinal de contas, nós vemos o mundo, né? A gente vai conversando. Quando você conversa sobre política no país hoje, né? Aí você fala assim, vou votar para o presidente em... Aí você começa a fazer a lista no nome. Aí você começa a dizer, lascou! Eu não sou partidário de ninguém, não defendo nomes, não defendo partido. Eu lamento que o Brasil hoje está entregue, né? Somos reféns
de uma grande máfia de corruptos que querem se manter no poder em todas as esferas. E a gente vê aí as muitas notícias no Brasil e no mundo. Que Deus nos livre de sermos assim, parte dessa corrupção do mundo. E que andemos esse mundo de uma maneira diferente, santos. Outra coisa, que o texto mostra que Paulo elogiava aquela igreja, porque era um grupo de irmãos fiéis. O que é fiel? Fiel é quem tem compromisso. É quem tem compromisso que todo salvo deveria, grato ao Senhor, ter compromisso. E compromisso, já falamos muito sobre isso, né? Aquele compromisso de ser fiel ao Senhor e uma vida entregue e disponível ao Senhor. Muito bem, algumas qualidades que nós somos trazidos para dentro da igreja e o Senhor espera que sejamos assim, santos e amados fiéis em Cristo, lá na igreja de Colossos e aqui na igreja Batista Independente em São Bernardo do Campo. Que a graça do Senhor gere esse fruto em nossas vidas, em nossa igreja. A segunda coisa que nós vemos, que a graça do Senhor Deus traz como fruto, é que nós possamos a ver a vida de outra forma. Aqui os versos 4 e 5 diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Esse versículo, esses dois versículos, na verdade, mostram que aquele povo tinha desenvolvido uma outra visão, uma outra perspectiva. Não olhava o mundo só do jeito que as pessoas do mundo olham. Ou seja, pararam de olhar o mundo só com os olhos naturais e passaram a ver ao mundo com uma ótica de olhos espirituais. E aí, né, o texto que está aqui embaixo na história diz assim, né? Porque andamos por fé e não por vista, segundo o 5:7, né? E aí, quando nós somos salvos, a graça coloca em nós um filtro, ou seja, como se fosse uma lente, né? Uma lente nos nossos olhos, para que vejamos o mundo de outra forma. Isso é um dos frutos que se tem pela graça do Senhor Jesus. Mas que outra forma é essa? Que perspectiva muda para aquele que é alcançado pela graça? A primeira delas é que passamos a olhar o mundo pela fé em Cristo. Ou seja, nós começamos a ver o mundo e entendendo que o Senhor Jesus age e Deus age por nós, amém? Quantas vezes nós vemos a mão de Deus agindo por nós? Basta a gente olhar em nossas vidas, no nosso dia a dia, na rotina de nossas vidas, e nós vamos ver Deus agindo por nós. Esse é um olhar de fé, não é um olhar humano, não é um olhar terreno, é um olhar espiritual. Esse olhar é importante ser desenvolvido em todo aquele que um dia foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Isso está lá em Isaías 43:13, né? Agindo Deus, quem o impedirá? Infelizmente tem muito crente que não vê Deus agindo na sua vida, esquece, desanima, não entendeu que muitas vezes sequer nós observamos e Deus está agindo por nós, amém? Isso se desenvolve quando nós entendemos que essa é uma característica, um dos frutos de sermos alcançados pela graça, é essa perspectiva que Deus quer que mude em nossos olhos, olharmos o mundo com a ação de Deus em nosso favor. A segunda característica daquela igreja que havia em Colossos, que era importante destacar, e é importante para nós, como frutos, né, da graça de Deus, é que uma vez alcançados pela graça, nós possamos ter uma outra forma de ver a vida. Primeiro, olhar pela fé. Segundo, uma perspectiva de amor entre os irmãos. Essa é uma outra maneira de olhar. É curioso como a gente vive uma época em que muito ódio se tem no país, né? A gente vive ódio por muitas razões. Primeiro, nós temos o ódio por causa das violências, né? Nós temos o ódio até na questão da política. Aliás, o assunto política hoje toma lugar nas conversas de todo mundo. Até crianças que não conversavam sobre política hoje sabem. E aí o pessoal fala, o pessoal não sabia nem a escalação da seleção brasileira, mas já sabe a seleção do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe os 11 ministros que estão lá, não sabia o nome dos 11 jogadores da seleção, mas sabia e sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nunca o Supremo foi tão vencido como na nossa época. Nunca as questões partidárias foram tão fortes. Nunca as pessoas se odiavam tanto em nosso país por questões políticas, por outras questões, futebol e outros motivos. Há tanto ódio aí por fora. E aí Jesus fala que a identidade do povo de Deus é o amor. E principalmente esse amor se revela no relacionamento entre nós. E aí quando nós somos alcançados pela graça, quando o Senhor vem com o seu sangue e purifica-nos de todo o pecado, Ele tira o ódio e quer que implante em nossos corações amor. E aí, quando nós falamos sobre amor, nós falamos sobre o amor não egoísta. Não adianta aquela pessoa que diz assim, eu me amo.
Como assim eu me amo? O que quer dizer isso? Eu me amo. E aliás, tem gente que fala assim, eu preciso me amar mais. Quem disse isso? O diabo, com certeza. Porque Deus não fala isso. Deus nunca disse, em nenhum lugar da Bíblia, você tem que se amar mais. Pelo contrário, o Senhor Jesus ensinou outra coisa sobre amor. O que ele ensinou sobre amor? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Em nenhum lugar da Bíblia Deus ensinou para você se amar. Pelo contrário, pare de se amar um pouco e comece a amar os outros. Esse é o ensino do cristianismo. A gente só muda isso quando a gente é alcançado pela graça. Quando nós somos alcançados pela graça, nós tiramos o olho do espelho e passamos a olhar para as pessoas. Quando nós deixamos o egoísmo de lado, nós começamos a amar os outros e passamos a despertar o interesse por fazer algo por essas pessoas. João 3,16 diz o que mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comentamos sobre isso. Esse foi o primeiro versículo dessa série. São 3 agora, essa semana que vem, né? Esse, portanto, fala sobre o amor de Deus ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aí a gente estava falando sobre isso, que o amor, ele se revela no ato de dar, de conceder, de servir, de fazer pelo outro. Quando nós não fazemos pelas outras pessoas, significa que nós não amamos. E aí no contexto da igreja, até estou dizendo, é lamentável quando nós vemos na igreja as pessoas que vêm aqui para serem servidas. Nunca entenderam o espírito do amor cristão. Jesus chegou com os discípulos, sentou eles nas cadeiras lá, pegou uma bacia, uma toalha, ajoelhou-se no chão e fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. Ora, quem merecia que os pés fossem lavados? Não era Jesus? Mas o grande mestre, Jesus, se ajoelhou no chão, tirou a roupa, a capa que o tornava mestre, finalmente, sentou-se no chão, pegou uma toalha e lavava os pés dos discípulos empoeirados no chão. E aí quando chegou em Pedro, ele disse, não, senhor, você não vai lavar meu pé não. Eu fico pensando, a gente critica Pedro por dizer isso, mas será que se a gente tivesse no lugar de Pedro, a gente não ia fazer algo parecido? Não, peraí, Jesus, o senhor é o mestre aqui. Não, quem tem que lavar o pé aqui é eu do senhor, não o senhor lavar meu pé. E aí Jesus disse, não, peraí, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então peraí, o senhor lava tudo, né? Não, tudo você não foi lavado. Ele só levava, né? Falava besteira, quem fala muito, né? Dá bom dia ao cavalo. E aí Pedro falou besteira, mas Jesus, claro, ensinando Pedro a mudar a sua expectativa de vida, a sua perspectiva de vida. E ali Jesus queria ensinar sobre o ato de servir. E o ato de servir, a pergunta é, o que havia por detrás dessa disposição de servir de Jesus para com os discípulos? Amor. É o amor que nos leva, não é o amor, não é o negócio de sazon, nem de música caipira, mas o amor que nos leva a servir os outros. Quem ama, de fato faz. A mãe que ama o filho faz pelo filho, não é verdade? A esposa que ama o marido, eu espero que ame, faz tudo pelo marido. O marido que ama a esposa faz tudo pela esposa. Não é assim? Ou seja, nós, se amamos nossos irmãos, vamos fazer pelos nossos irmãos. E aliás, a gente fala sobre ministério, envolvimento, muitas pessoas entendem de uma maneira errada. E não entendem que, na verdade, quando nós estamos servindo a igreja, estamos servindo a Deus, nós estamos demonstrando a nossa disposição de fazer um pelos outros. É bom quando uma igreja se une, né? Como 3 dedinhos aí, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, né? Esse projeto do Senhor só é possível quando nós selamos a nossa unidade através do amor. E esse amor deve nos levar a servir uns aos outros. E existem muitas maneiras de nós servirmos. Tantas tarefas, tantas situações, que nós devemos entender que nós servimos a Deus através do nosso amor. Muito bem, outra coisa, que aí então nós não chegamos na semana anterior, né? Puxa, eu gastei 20 minutos para atualizar a mensagem, né? Agora começa a mensagem de hoje, né? Já cansado, então 8 horas da noite, dormindo, mas agora dá mais um pouquinho de tempo para a gente encerrar. A terceira perspectiva que vem como resultado do fruto da graça, uma perspectiva de vida, uma mudança de ótica para o salvo, além de encarar a vida pela fé, além de encarar o relacionamento com o amor, é também uma esperança reservada. Quando você vê essa palavra reservada, veja aqui comigo o versículo, eu vou ler para você, o verso que diz assim, verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Observe bem que Paulo usa a expressão, uma esperança reservada.
E por isso é o nome da expressão, a esperança reservada. O que é uma esperança reservada? Uma esperança que não é vazia, não é baseada em uma falsa expectativa. É igual ao rapaz que fica esperando um dia aparecer uma menina para ele namorar. Só que está só esperando, não tem nada de concreto, né? Só um sonho, só uma imaginação. Ele só está esperando. Agora, é diferente quando ele já conheceu a menina, né? E chega perto da casa dela, já combinou com ela, está esperando na porta, agora já é uma esperança reservada, já reservou o encontro, né? Quando eu conheci a Cristina, eu conheci na igreja, lá no banco da nossa igreja, eu orava, Senhor, me dê uma esposa, né? Seja da tua casa e tal. E um dia, um belo dia, aliás, era uma noite, mas era um belo dia para mim, né? Naquele sábado à noite, eu cheguei na igreja, eu estava lá, a Cristina sentada no último banco, tinha um ensaio lá, o pessoal, não era nem culto. Ela foi procurar a igreja no sábado para saber, tinha mudado para a cidade, estudar lá. E lá estava a cidade, a frequentando. Eu entrei, né? Entrei naquela época de 65 quilos, né? Na igreja, entrei na igreja. Entrei, fui passando os bancos, quando eu olhei para pô, peraí, tem gente estranha aqui, né? Tem gente estranha aqui, eu olhei, né? Aí ficou aqueles dois olhinhos. Aí passaram os dias, né? Aí comecei a marcar os encontros, aí a minha esperança, né, encheu-se, né? Aí os meus olhinhos brilhavam. Eu morava numa cidade vizinha, eu estudava, fazia teologia, e durante a semana, eu morava em Ribeirão Preto, trabalhava lá durante a semana, estudava à noite, e nos finais de semana vinha para Batatais, 40 e poucos quilômetros de distância, no quarto. Então, a minha esperança era chegar e voltar e encontrar a Cristina de volta para vê-la, né? Mas era uma esperança já reservada, tudo combinado. Ou seja, sabia que ela estava lá, ela se tornou minha namorada, a gente namorou 3 anos, era uma esperança reservada, que depois virou casamento, né? E depois filho e neto, assim com o resto, você já sabe da história, mas naqueles dias era uma esperança reservada. Bem, sabe, nós quando olhamos para a questão dos céus, a questão das promessas do Senhor, nós temos que entender que não é uma esperança vazia, não é uma esperança, uma expectativa sem fundamento, mas o Senhor nos mostra que realmente é uma esperança real, e essa esperança deve consolar os nossos corações, e deve trazer motivação em nossas vidas. Que esperança é essa? A primeira esperança é essa. Já imaginou, em vez de lua de sangue, a gente olhasse para o céu, e pudesse ver o anjo batendo asa com a trombeta na mão, e ele passando um planinho? A gente não vai ver nada disso, que quando ele chegar a tocar, já foi, né? Mas já imaginou o anjo, você começar a dizer, opa, lá vem um anjo, é um anjo, lá vem a trombeta, e aí limpou a boca, limpou a bico da trombeta, e agora ele tomou um gole d'água, deixa eu aproveitar o intervalo do anjo, e ele então agora vai soprar, e de repente sopra, e naquele momento inicia a consumação da esperança, o momento do arrebatamento em que todos nós seremos levados aos céus para vivermos para sempre com o Senhor Jesus. O que parece ficção é um fato. O que para alguns pode ser uma ilusão, para nós é uma esperança certa. E quando nós cremos de fato que a qualquer momento o Senhor Jesus vem nos buscar, e iremos morar para sempre com Ele, iremos morar nos céus onde tudo será explicado e resolvido, e viveremos com o Senhor para sempre, e nos libertaremos de todas as pressões desse mundo. Quando nós temos a certeza, puxa, isso deveria fazer-nos brilhar nos olhos. Como o Antônio, quando esperava para encontrar a Cristina. Como você, quando vai encontrar o seu namorado, namorada, marido ou esposa. Ou quando você recebe uma proposta de um emprego e os seus olhos brilham. Como aquela expectativa de algo especial que vai acontecer e você sabe que vai. Olha, se nós brilhamos os olhos em tantas coisas, onde está o brilho dos nossos olhos quando nós lembramos dessa esperança? Irmãos, é uma esperança reservada, confirmada, ou seja, está lá. O Senhor Jesus foi, preparou-nos lugar, está lá reservado onde nós estaremos para sempre com Ele. Por isso, nós não temos um cristianismo só para esse mundo, não é só para esse tempo, mas o que nos aguarda é algo eterno, para sempre com o Senhor. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós iremos ter uma outra perspectiva de vida. E lembrar o seguinte, tudo o que você quer alcançar nesse mundo, o que é mesmo? E isso dura quanto tempo mesmo? Bem, relacionamentos pessoais duram até um bocado, mas coisas? Quantas vezes nós brilhamos os olhos por coisas? Coisas que perecerão, que ficarão, que desgastarão, que um dia serão deixadas. Irmãos, pelo que os nossos olhos brilham? Que seja de fato pela esperança reservada nos céus, e que a cada dia sejamos prontos a dizer, ora, vem, Senhor Jesus.
Você sabe qual é a palavra que diz isso? Maranata. A palavra Maranata, que está no final de Apocalipse, nos últimos versículos, Maranata, que significa vem, Senhor Jesus. Então, em alguns momentos da sua vida, do seu dia, quando você abrisse os seus olhos e quisesse brilhar, é hora de dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa esperança deve ser real aos nossos corações e deveria nos fazer olhar diferente para os projetos de nossas vidas. Terceira e última coisa, não só fazemos parte de uma igreja, a Igreja de Cristo, não só encaramos o mundo de outra forma, mas também nós possamos ter outras tarefas nesse mundo que são importantes. Ali nos versículos 1 e 7 diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e o verso 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Observe bem nesse texto algumas informações primeiras. Paulo diz, ele se apresenta, e quem era Paulo? Ele antes, um perseguidor dos cristãos, certo? Não era ninguém, um perverso. O Senhor transformou a vida dele, passou a fazer parte da igreja, mudou os seus olhos. E agora, qual era a tarefa dele? Ser um apóstolo, um servo do Senhor, uma vida, ou seja, ele não apenas foi salvo e jogado numa igreja para sentar no banco, ele logo entendeu. E a primeira pergunta que ele fez ao Senhor, depois de ser salvo, foi, depois do encontro com o Senhor Jesus, foi, o que o Senhor quer que eu faça? Foi a primeira pergunta. Ou seja, Paulo entendeu que ao entrar para o contexto da igreja, o que o Senhor quer que eu faça? Uma nova tarefa, uma nova proposta de vida. Ou seja, a graça muda também as nossas tarefas, as nossas obrigações, os nossos compromissos. Outra pessoa foi Timóteo. E ele menciona Timóteo, no versículo 1, ele fala dele, apóstolo de Cristo, e Timóteo. Timóteo é apresentado, numa das andanças de Paulo nas igrejas onde ele fundava, ele encontrou o jovem Timóteo. Ele pegou Paulo, Timóteo, você quer andar comigo? Quer ser treinado? E aí Timóteo fez o seminário de Paulo. Ou seja, o CFT foi com Paulo. Paulo, legal, Timóteo, vem cá. Aí ele abraçou Timóteo, andava com Timóteo para cima e para baixo, e treinou, CFT para cá, CFT para lá, e Centro de Formação Teológica de Paulo, e ele foi formado. E aí, numa das igrejas, Éfeso, sala de pastor, quem foi para lá? Timóteo. Timóteo se tornava pastor. Ou seja, treinado por Paulo, se tornou um pastor. A gente estava falando agora do pastor Josué, né? E aí o pastor Josué Amaral, lá no Amazonas e tal. Quem é o pastor Josué? Bom, você pode não saber muito, mas eu posso dizer para você o seguinte. É um homem de carne e osso, igual você e eu. Um ser humano, com limitações. E uma coisa curiosa, a gente pensa, um homem cheio de habilidades. De fato, ele tem o ventríloco dele, mas muitas lutas. Até eu acho que ele tem hora que ele gagueja um pouquinho, né? Dá umas gaguejadas antes de falar. Um homem simples, mas ele está há muitos anos, ele e a sua família entregou a sua vida para servir ao Senhor. Sabe por quê? Um homem normal. Mas ele entendeu que precisava mudar as suas tarefas. A prioridade da vida dele agora era outra. Era servir ao Senhor, assim como os demais. Aí vem o terceiro homem, Epáfras. Nome bonito, nome indicado dos filhos. Claro que não, né? Só que hashtag só que não. Epáfras. Um nome de um homem tão incomum na nossa sociedade. Quem foi Epáfras? Salvo lá em Éfeso, foi treinado lá numa igreja, um leigo. E passou, saindo dali de Éfeso, peraí, minha tarefa é outra. E foi para as cidades vizinhas, ele mais alguns amigos, e fundaram 3 igrejas, em Colossos, em Herápolis e Laodiceia. Igrejas fundadas por esses, que eram leigos. E aí se tornaram, então, o pastor da igreja em Colossos. Não, quem são essas pessoas? Simples homens e servos. Quem sou eu, Antônio? Se não um moleque que era pequeno e nada lá no Terezinho de Batatais, e cresceu com medo de falar em público, e depois até que eu entrei nessa questão, entreguei minha vida, e Deus tem que usar irmãos. Deus usa qualquer um para as suas tarefas, amém? Pode usar você e eu, claro, usa todos nós. Amém? Paulo chamou Epáfras, disse assim para ele, Epáfras, nosso amado conservo, e ele disse, porque para vós, falando com Colossos, é um fiel ministro de Cristo. Eu fico pensando, que elogio Paulo deu, né? Para a igreja onde Epáfras era pastor, Paulo disse, olha, vocês têm aí um homem, um fiel ministro de Cristo. Que bênção ser elogiado por um homem como Paulo, que não ficava rasgando seda por qualquer um. Ao dizer isso, Paulo sabia do caráter e do empenho da obra, na obra que havia em Epáfras. Ou seja, um homem dedicado, servo do Senhor naquela comunidade. E sabe, o
povo ainda diz, ali diz o próprio Paulo, e aquele povo não só ouvia o ensino de Epáfras, mas via no seu testemunho. Diz assim, olha, como aprendeste de Epáfras, vosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro. Ou seja, Paulo dizia o que era a visão da igreja quanto a Epáfras. A igreja onde Epáfras era pastor, via Epáfras como alguém que ensinava, que dedicava a sua vida e viam nele um homem fiel. Puxa, que diferença de tarefa. Um homem disponível para a obra do Senhor. E ao citar esses exemplos, então, Paulo estava estimulando aquela igreja, aquelas pessoas, aquele povo, para compreender melhor como funciona a obra de Deus. Afinal de contas, como funciona a obra de Deus? Ela é realizada por gigantes, por titãs, por gente que vem de Marte, gente que vem de longe? Não! Ela é formada por uma teia de colaboradores, de líderes formados, bem formados, com formação alta, mas também por liderados e leigos. Aliás, Epáfras era um leigo ainda, quando foi para Colossos. E os demais eram leigos quando foram. E é curioso quando a gente olha a obra do Senhor, e quantas vezes a obra do Senhor é feita a partir de pessoas leigas. O que é um leigo? O leigo é aquele que não tem um diploma, que não tem uma formação alta, que não tem uma formação clássica, que não tem um título, um nome. Um leigo, como qualquer irmão de nós todos. E quantas vezes a obra do Senhor e Cristo se manifesta, até eu achei interessante essa imagem, né, que eles formaram uma cruz e a palavra leigos no meio, e esse monte de gente, um cara comum, de gente comum, das igrejas comuns, de igrejas comuns como uma nossa, por exemplo, pode formar um grupo de pessoas, uma teia de colaboradores, e que, embora não conhecendo muito, podem fazer a diferença desde que cada um realize a sua própria tarefa. Quando nós olhamos a obra do Senhor dessa forma, é assim que Paulo queria que o povo entendesse, podia entender por que nos dias de Paulo, veja bem, nos dias de Paulo, o Evangelho foi pregado no mundo inteiro. Já pensou nisso? O mundo inteiro, naquele período, ouviu sobre Cristo nos dias de Paulo. Não, espera aí um pouquinho. Sabe quantas pessoas nós temos no mundo hoje? Quantas nós temos? Sabe, João? 6, 7 bilhões? 7 bilhões. 7 bilhões. O mundo hoje todo conhece Jesus? Não. Pelo contrário. Existem uma grande parte do país, do mundo, aliás, que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar. Tem países que são fechados para o Evangelho do Senhor. Tem muita, não lembro agora a perspectiva, a estatística, né? Mas é coisa assim, de tipo 1/3 da população mundial nunca ouviu falar sobre Jesus. Hoje a gente pode até pesquisar a estatística. Agora, nos dias de Paulo, e peraí, vamos ver, mais gente hoje, porque no tempo menos gente. Mas só que nós temos uma coisa. O que nós temos hoje em nosso favor que eles não tinham na época? Tecnologia, capacidades, que naquela época não tinha nada. E eles fizeram o mundo inteiro saber de Jesus. E hoje, com toda a tecnologia, em que uma notícia pode correr em segundos no mundo inteiro, pode viralizar e milhões de pessoas ouvirem alguma coisa, e Cristo não é conhecido no mundo no nosso período. A questão é, como ele será conhecido? Será que precisa só de pastores? Só de missionários? Será que só gente graduada, formada, levará o Evangelho ao mundo? Não. Sabe como o mundo vai conhecer sobre Jesus? Com você, com cada um de nós. Conosco, falando para as pessoas ao nosso redor, o mundo será conhecido. O mundo conhecerá a respeito do Senhor Jesus. O envolvimento nas tarefas da graça de Deus depende de duas coisas clássicas. Duas palavras mágicas, que eu tenho certeza que você já sabe quais são. Para que o mundo conheça Jesus, para que as pessoas ao redor de você conheçam sobre Jesus, para que você entenda a essência da sua tarefa nesse mundo, primeiramente, é preciso ter uma atitude de gratidão. Irmão, se nós não formos gratos, jamais Jesus será anunciado. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que recebemos de graça, e de graça devemos dar. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, que retemos aquilo de mais precioso que nós temos, que é Jesus. Retemos para nós, guardamos para nós. E o mundo não conhece Jesus, não porque faltam missionários, mas é porque o povo de Deus não compreendeu e não assumiu, por gratidão ao Senhor, a sua tarefa de anunciar Jesus. Irmãos, quantas pessoas ao seu redor passam sem que ouçam sobre Jesus? Você poderia imaginar por quantas pessoas você cruza durante o dia em que você não falou de Jesus? Quantas pessoas dessas, por exemplo, podem morrer no dia seguinte e estarão indo para o inferno porque nós não tivemos a preocupação e nem a gratidão com Deus de que alguém um dia falou conosco
Então eu tenho que falar com essas pessoas também. Assim como um dia alguém parou e falou comigo, eu devo fazer isso com outros. Irmãos, nós muitas vezes não fazemos por ingratidão. Recebemos tanto e damos muito pouco. Outra razão, né, que muitas vezes a gente vê que falta de gratidão, né, falta dessa preocupação com aqueles que estão ao nosso redor, caindo e morrendo sem Cristo. Uma outra razão que nos leva a não fazer isso é a disposição. Existem tantas desculpas, né? Do tipo assim, eu não tenho tempo, ou eu não sei o que falar. Não é isso que as pessoas dizem? Quando alguém fala assim, mas você já falou de Jesus, você tem cumprido a sua parte? Você diz, não, primeiro não tenho muito tempo, minha vida é corrida. Alguém já falou isso para você? Não, minha vida é corrida, não tenho tempo. Ou, não sei o que falar. Bom, quanto ao tempo, eu acho que é uma questão de exercício pessoal, de definir o que é importante. Não é verdade? A gente tem tempo para tudo aquilo que a gente julgar que é importante. Ou não. Aquilo que você acha que é importante, você destina tempo. A outra coisa, não sei o que falar. Engraçado, a gente sabe falar de tanta coisa, né? Onde que a gente aprendeu a falar dessas coisas? Estudando, aprendendo, ouvindo, lendo, não é assim? Mas quando fala para decorar um versículo na semana de 3 linhas, que pastor chato, nossa, que peso! Irmãos, você não sabe o que falar, agora começou a ter. Porque a nossa igreja é o 3º versículo que nós estamos indo. Né? O primeiro é João 3,16, porque Deus ao mundo, amarelo, Deus sobre o dia, perguntou ninguém, a terceira da terra. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o outro, João 2, mas a todos conheceram Deus, o poder de ser feito de Deus, sabendo aos que do seu nome. Esse é apenas 3 de um universo de versículos. Não saber o que dizer não é verdade. Bom, a pastora eu não consigo decorar. Não é verdade. Eu não acredito. Sabe por quê? Nós memorizamos tudo aquilo que é importante para nós. Quer ver uma coisa? Você conhece o nome das pessoas que vivem com você, na sua família, na sua casa? Por quê? Porque elas são importantes. Você sabe o aniversário das pessoas ao seu redor? Sabe. Por quê? Porque elas são importantes. Não vou estar dizendo no mundo inteiro, mas as pessoas ao seu redor, as mais próximas, você sabe. Você sabe o nome da sua rua, o endereço, se mora no apartamento, o bloco, o número do apartamento, mas sabe. Por quê? Porque isso é importante para você. Você sabe o número do seu celular? Não é usar, né? Nem eu às vezes lembro, né? Mas a gente usa mais. A gente decora tanta coisa. Como a gente não pode memorizar textos bíblicos que são tão pequenos? Ainda mais, mesmo que você diga que não sabe versículos, existe outra questão. Você sabe contar como o Senhor transformou a sua vida? Olha, isso você sabe, não tem que decorar, não tem que ouvir de ninguém. E alguém pode dizer, mas o que aconteceu com você que você mudou? Não, aí vem a oportunidade. Um dia, eu estava no pecado e o Senhor Jesus me alcançou e minha vida é diferente do dia tal. Eu aceitei Jesus para como meu Salvador. Irmãos, como que você não sabe dizer o que aconteceu com você? Todos nós sabemos contar o nosso próprio testemunho. Então, muitas vezes, essa disposição não é porque é difícil, não é porque é complicado, é porque nós não estamos dispostos a fazer pelo Senhor e nós não entendemos que estamos aqui nesse mundo para outras tarefas. Tantas coisas nós somos ocupados e menos de estender a mão àqueles que estão ao nosso redor, sem Jesus e sem interessar-nos por eles. E seja sempre preparado, como diz aí, né, para servir uns aos outros. Essa mão de cima é a sua, né? E as outras mãos ao redor são aqueles muitos que nós temos que estar dispostos a fazer alguma coisa por elas. Muito bem, aí o Bruno já voltou bem maior, agora ficou até mais fácil ler, né? Até um cego como eu consigo enxergar, né? Mas enfim, então, usa-me, Senhor, basta isso, né? Senhor, estou aqui, diga isso para o Senhor e Ele vai te dar a oportunidade. Certa vez eu desafiei um grupo de adolescentes que eu dei aula, Alex, que você deu hoje, grupo de adolescentes, na igreja que eu era parte da Natais, para que eles fizessem um exercício de disponibilizar-se ao Senhor pelo menos um dia na semana, naquela semana. E aí eu disse, agora, depois de você decorar o versículo, de orar pelo dia, agora diga ao Senhor, Senhor, me dê oportunidade. E curiosamente, aqueles que oraram para que Deus desse oportunidade, as oportunidades surgiram. Sabe por quê? Porque Deus está procurando quem seja pronto a dizer isso. Senhor, usa-me. Sabe por que muita gente não fala isso? Medo. Ixi, se eu falar, Deus vai usar, e aí? Né? Irmãos, que privilégio sermos usados pelo Senhor. Então diga, Senhor, usa-me. Então usa-me. O Senhor sabe o quanto eu sei, sabe como eu sei, como eu sou. Usa-me como eu sou, com os limites e as condições que eu tenho me dado. Concluindo a nossa mensagem, a graça de Deus nos concedeu grandes privilégios. E por ela, muitos frutos são gerados em nossas vidas
e através de nossas vidas. Entre elas, nós passamos a fazer parte da Igreja do Senhor Jesus. Nós passamos a ver a vida de uma outra forma e passamos a desenvolver outras tarefas. Então, diante disso, que a graça de Deus, em Cristo Jesus, desperte em nós esses frutos. Quais frutos? Os frutos da graça de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que de fato essa mensagem seja real e não apenas teoria em nossas vidas, em cada um de nós. Desperta-nos a viver uma vida frutífera, que o Evangelho vá frutificando em nós e nessa igreja, para que o mundo conheça sobre Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a fazendo parte dessa igreja, vemos a vida de outra forma e desenvolvemos as tarefas que o Senhor tem colocado nos nossos olhos. Obrigado, Deus, por tudo, e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então ao pastor Antônio por essa mensagem aos nossos corações. Claro, agradecendo primeiramente a Deus que usou esse grande servo de Deus para nos trazer essa mensagem. E assim como ele encerrou, né, uma palavra, usa, né, que realmente nós possamos utilizar essa frase em nossas vidas, ao orarmos, ao conversarmos com o nosso Deus e dizer, né, a Deus realmente que nós estamos disponíveis para Ele, né? Que Ele possa realmente usar as nossas vidas, que Ele possa realmente tocar em nossos corações e realmente dar oportunidades em nossas vidas para nós pregarmos o Evangelho de Cristo. E é exatamente isso que nós iremos entoar para encerrar o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos realmente louvar o nosso Deus com essa frase, sonda no Senhor, e que Ele possa realmente usar as nossas vidas. Quebranta meu coração.
Primeiramente, iniciando pelas nossas programações regulares, como todos os domingos. Nós estamos aqui, primeiramente, em Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30, e também o culto de louvor ao nosso Deus, às 19 horas. Lembrando que às quartas-feiras os pastores estão aqui também, reunidos, a partir das 20 até as 21h30. E também eles disponibilizam, né, alguns horários, né, eles deixam ali no mural, também o telefone, se alguém quiser entrar em contato, agendar uma visita com os pastores, está ali no mural. Alguns eventos na nossa igreja, lembrando que nesse próximo sábado, dia 4 de agosto, nós teremos a reunião de oração às 16 horas. Então, próximo sábado, às 16 horas, a reunião de oração. Lembrando também que no próximo domingo nós teremos a Ceia do Senhor, então dia 5 de agosto, próximo domingo, em ocasião do culto de louvor ao nosso Deus, a Ceia do Senhor. Também tem um aviso aí para a nossa igreja, atividade em abrigo, que está agendado para o dia 25 de agosto, é um sábado. Então aqueles que querem participar, né, dessa atividade aí no abrigo, é uma visita que vai ser realizada no abrigo. Fale com a Raquel, né, ela pede para que fale com ela, para ela poder organizar, né, essa visita que vai ter no abrigo. Então já está agendado aí para o dia 25 de agosto, num sábado. É isso. Mais alguma coisa, pastor? Se não, chamar o pastor Antônio a vir aqui, fazer a última oração e também a bênção. Vamos nos colocar em pé em reverência ao nosso Deus. Senhor, te louvamos por todo o tempo aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra, cantada, ensinada. Momento também de reflexão sobre tudo que nós temos aqui. Conduz aos nossos lares guardados pelo Senhor. Que, Deus, o teu povo possa sair daqui decidido a servir ao Senhor. Usa-me, Senhor. Ó Deus, demos oportunidades essa semana de falar de Jesus. Abençoa jovens, adultos, crianças, todos nós. Nós sermos úteis na tua obra, as nossas vidas disponíveis ao Senhor. E seja um ato de gratidão da nossa parte. Obrigado, Deus, por tudo que tem sido feito em nossa igreja, pelos eventos que virão, os cultos, eventos, tudo que for feito, seja para a glória do Senhor. Pedimos pelo pastor Tomé, a sua viagem, seja com ele, assim como os demais, também a Cristiane, a sua mãe que está enferma, seja com ela, todos os demais que porventura estejam enfermos ou em dificuldades, o Senhor conhece, esteja cada um, tratando-os conforme a tua misericórdia. Pedimos e agradecemos por tudo e já agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, podemos assentar e estamos despedidos. Tenham todos uma boa semana.